Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice, c'est la leçon 2 de l'unité 4. Bem-vindo ao caderno de exercício, é a lição 2 da unidade 4. Claro que eu vou relembrar que é o módulo A1.1 para você iniciante, mas você está chegando ao fim do módulo, está faltando mais essa lição, mais uma e mais o teste. C'est bon ça, ok? Então você está firme, você está aqui comigo, você está firme et c'est muito bon. D'accord? Donc on va commencer directement avec les instructions générales. C'est parti! Les instructions générales, você já sabe, né? Então você precisa do seu cahier d'activité, caderno de exercice, page 48, página 48, pardon. Méthode de français, c'est au livre de aula, les écouteurs pour écouter les documents audio, feuille de papier, rascunho, stylo ou crayon pour écrire les réponses. O que você não vai precisar é dos bichinhos que vão te atrapalhar, ok? Redes sociais, blá, 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 blá. Deixa um pouquinho do lado por 20, 25 minutos. Vai ser muito benéfico se você deixa do lado. E não vai acontecer nada durante a sua aula. Normalmente não acontece. Sempre te liga, te perturba, te ladrões de concentrações que eu chamo, ok? Porque você precisa de concentração e focus para optimizar seus videoaulas. Você precisa de concentration. D'accord? Donc c'est bon. On peut commencer. On va voir le titre de la leçon. Et le titre de la leçon 2 de l'unité 4, c'est répondre à une invitation. Donc, ça va être répondre affirmativement ou négativement, vai depender. E você já viu na sua aula. Et on reforce, como sempre, você já sabe, né? Ok, page 48. Donc, on commence la leçon. C'est parti! Avec le premier exercice, page 48 de vocabulaire. Apprenez le vocabulaire. Elle est longue. tá grande a lista. Dans duas colunas, você vai colocar a tradução. Você coloca o vídeo na pausa, você coloca a tradução inteira. Ok? E depois a gente corrige e você faz a pronúncia de todas essas palavras comigo. La prononciation après. Donc, vidéo sur pause. Écrit la traduction, c'est parti! Voilà, correction du vocabulaire. Donc, le gabarito, voilà. On va répéter la première colonne. Vamos repetir a primeira coluna, ok? Na ordem. Tá pronto? C'est bon? C'est prêt? Donc, répète em voz alta. Oh. Allez, donc dîner, pont, invitation, commerce, randonnée, canyoning, canyoning, c'est un anglicisme, hein? Examen, plaisir, vélo, ski, surprise. Ok? Se for muito rápido, você pode usar a pausa. Ok? Não. Que eu falo rápido? Ok? Deuxième colonne. Répète. Chalet. Apporter. Accepter. Inviter. Participer. Skier. Devoir, habiller, s'habiller, ok? Dependente se é pronominal ou não. Content, important, blanc. Tá bom? C'est bon? A pronunciação é bom? Minha pronúncia tá boa? tô preocupado com minha pronúncia. Minha pronúncia em português está ruim, mas ok. Donc, voilà pour le vocabulaire. Donc, on peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice de vocabulaire, page 48. Donc, c'est l'exercice numéro 2. Classer les mots de la liste. Você vai classificar ou listar as palavras dessa lista. La liste, c'est
randonnée, VTT, canyoning, football, tennis, vélo, jogging, ski, basketball, danse, natation. Se você quer repetir, você volta e dá uma pausa, play, ok? Então você vai só classificar essas nas categorias, tá bom? Se você não lembra, vai no Google Tradutor ou no dicionário, ok? Donc, c'est bon, vidéo sur pause, fais l'exercice et la correction après. C'est parti! Voilà, correction de l'exercice 2, classer les mots de la liste. Donc, A, les activités de montagne. Você tem ski, randonnée. Cuidado com ski. Olha como é difícil falar. Ski. Você não fala esqui. Esqui em 2 sílabas. É sílaba. Ski. É que nem sport. Sport. Ski. Activité d'eau. Canyoning et natation. C, sport collectif, basketball, football. Et D, sport individuel, jogging, vélo, tennis. Voilà, c'est bon. Les sports, ce sont toutes des activités sportives ou autres qui sont importantes. Les principales, à dire quasiment. Hein? D'accord? Donc c'est bon, voilà pour l'exercice 2. On peut continuer au prochain exercice. C'est parti! Et c'est l'exercice 3 du vocabulaire, page 48. Réécrivez la phrase avec un substantif. Você vai reescrever a frase com um substantivo, com um nome. Ó, exemplo. A, il se promène. Aí você vai usar o verbo faire. Eu já vou te dar uma dica para te ajudar, tá vendo? Isso é marmelada, hein? Aí você vai sempre começar a frase com o verbo faire. Ok? Aí l'exemple, il se promène, que é o verbo pronominal. O promène, au substantif de se promener, é promenade. Então, il fait une promenade. Você vai fazer a mesma coisa com os demais. C'est bon, ça va la consigne? Donc, vidéo sur pause, fais l'exercice, la correction après, c'est parti! Correction de l'exercice 3, réécrivez les phrases. Donc l'exemple A, il se promène, il fait une promenade. B, elle skie, elle fait du ski. C, il randonne, ils font une randonnée. D, il danse, il fait de la danse. Et E, elle chante, elles font de la chanson. D'accord? A mesma coisa, só que uma fórmula diferente, uma construção diferente. Voilà pour l'exercice 3. Donc c'est bon, on peut continuer. On continue au prochain exercice. Allez! Avec l'exercice 4 du vocabulaire, vérifiez la compréhension des informations des courriels. Courriel, c'est email, hein? Livre de l'élève, page 54. Et vous complétez. Então você tem que ir lá no seu livro de aula. Página 54, e você vai verificar a compreensão das informações de courriel, dos e-mails. Tem uns e-mails lá que você vai ler novamente, a menos que você lembre. Se você tem uma memória assim, eu acredito que não, que você vai ter que consultar. Então vai no seu livro, olha a página 54 e você vai olhar a respeito da Chloé e do Vincent. Então, qui, quand, où, quoi. Quando você vai ver os e-mails lá, os courriels, você vai conseguir entender, vai se encaixar, tá bom? Donc, vidéo sur pause, va dans ton livre de l'élève, fais l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 4. Donc, pour Chloé, qui, avec Camille et Inès. Quand? Jeudi 12 juin à 20h. Où? Pont Alexandre III. Quoi? Un dîner blanc. D'accord? Ça, c'est pour Chloé. Et pour Vincent, donc qui? Soufiane. Quand? 2 dernières semaines de juin. Où? Dans les Alpes. Et quoi? Randonnée, VTT, canyoning. D'accord? C'était facile, ça? Pas trop difficile.
Donc c'est bon, on peut continuer. On continue au prochain exercice. C'est parti avec l'exercice 5 de vocabulaire. Mas tem muitos exercícios de vocabulário hoje. Ok, donc numéro 5, exercice 5. Donnez le sens des expressions suivantes. Donc, você vai dar sentido às expressões seguintes. Accepter, você vai colocar pluszinho. E refuser, você vai colocar Quando é positivo ou negativo, você vai colocar, ok? É simples assim. Se a frase está positive, você coloca plus. Se está négatif, você coloca moins. D'accord? Donc c'est bon. Vidéo sur pause. Fais l'exercice. La correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 5. Donc, A. C'est pas difficile. Hein? Quem me fala que tá difícil isso aqui, ó. Ok. A. Génial. On vient. Positif. D'accord? B. C'est avec plaisir. Positif. C. Désolé. Négatif. Désolé, généralement, c'est positif. Toujours positif. Négatif, pardon. D. La prochaine fois, négatif. E. D'accord. Positif. Et F. Je vais voir. Négatif. Ouais, je vais voir, généralement, que está se livrando do problème. Je vais voir. Tu viens demain? Ouais, je vais voir. Je vais voir. O brasileiro é mais fácil. Ele fala, vou. E depois ele vai ver na agenda dele se ele vai. Mas ele fala, eu vou. As diferenças culturais são muito grandes. Mas é isso que é interessante, né? Donc c'est bon. On va au prochain exercice. On continue. Exercice 1 de grammaire. On passe à la grammaire. Page 49. Donc attention. Compléter avec le, la, du ou de la. Dependendo da frase, da pergunta. São perguntas, a maioria são perguntas, mas não todas. Mas aí você vai completar. Aí, artigos, ou posições, partitivos, tout. Le, la, du, de la. C'est bon? Donc, vidéo sur pause. Fais l'exercice. Correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 1. Complété avec le, la, du, de la. Donc, c'est les activités. A. Tu fais du jogging? B. Vous aimez la natation? Porque com aimer, com adorer, détester, apprécier, sempre vem depois do aimer le, la ou les. Vem o artigo definido. Ok? Il fait, aí que é diferente do que com faire. Isso você já viu, é só uma revisão. Il fait du tennis? É uma pergunta. D. Tu préfères la danse? Préférer, aimer, adorer. Aí eu já entreguei o E, que é elle adore le VTT. Tu préfères la danse? Elle adore le VTT. Você nunca vai falar elle adore du VTT. Não, elle adore le VTT. Elle adore la natation. Elle adore l'équitation. Aí você não vai falar elle adore du football, elle adore du basketball. Não. Ok? Et c'est a regra. On aimer, adorer, préférer, apprécier. Aí que é diferente com faire. Estou repetindo, mas é para que a regra ela entra. F, vous faites de la randonnée. Ok? Então você já percebeu que com faire vai vir de, la ou du. E com aimer, préférer, adorer, vai vir le, la ou les. Às vezes não está aqui no plural, mas pode ser les. Les films? Elle adore les films. Pode ser. D'accord, ça va? Deu uma refrescada na regra. Donc on peut continuer au prochain exercice. On continue. L'exercice numéro 2. Il est grand. Hein? Il est grand l'exercice. Donc conjuguer vouloir, pouvoir, devoir. Você vai escolher o verbo, um desses verbos, vouloir, pouvoir, devoir, e você vai colocar o mais adequado. Ok? O telefone. Estão falando no telefone. D'accord? E você vai ter que conjugar o verbo também. C'est bon? Facile? E vai, uma revisão de vouloir, pouvoir, devoir. Hein? Se você não lembra dessa conjugação, você pode encontrar no seu livro do aluno, na lição 2. Donc, c'est bon? Vidéo sur pause. Fais l'exercice de conjugaison.
à la correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 2. Donc, conjugué. Donc, à le directeur. Monsieur Lambert, vous devez venir travailler. Porque é um diálogo, então tem uma sequência, né? B, Monsieur Lambert. Excusez-moi, je ne comprends pas. Vous pouvez répéter? C'est pas de répéter. C'est le directeur. Je dis que vous devez venir au bureau. Il y a beaucoup de travail. Na lógica do diálogo, você deve vir no escritório, porque tem muito trabalho. Monsieur Lambert, D, Monsieur Lambert, je suis désolé, je ne peux pas, je suis malade. Le directeur, vous pouvez venir demain? C'est pas je viens amanhã. Et Monsieur Lambert, F, oui, aujourd'hui, je vais me reposer. Demain, je vais pouvoir venir. Ele vem no infinitivo último, porque já tem, é no futur proche, que você já conhece. Eu vou poder vir amanhã. D'accord? Donc ça va? C'est bon pour cet exercice numéro 2 de conjuguer. On peut passer prochain exercice. On y va. Et c'est l'exercice numéro 2 de grammaire, page 49. Conjuguer avec vouloir, pouvoir, devoir. Parece igual, hein? É o mesmo exercício, só que é outras phrases. Donc c'est une rencontre. É a mesma coisa, ok? Donc ça, c'est facile pour la consigne. Hein? Donc, vidéo sur pause, fais l'exercice et après à la correction. C'est parti. Correction de l'exercice 2, conjuguer vouloir, pouvoir, devoir. Donc, rencontre. Ah, excuse-moi, tu peux répéter? Pas répéter. B, vous devez absolument être là. Vous devez. Et on ordre. C, désolé, nous ne pouvons pas. Tu veux bien nous excuser? D, qu'est-ce que je peux dire? E, nous voulons bien, mais nous ne pouvons pas. C'est tout. D'accord? Pas trop facile. Hein? Donc c'est bon pour pouvoir, vouloir, devoir. On peut passer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 2. Conjuguer. Olha bem. Avec vouloir, pouvoir e devoir. Se depois de tudo isso, você ainda tem dúvida com vouloir, pouvoir, devoir, aí eu não entendo mais, ok? Não, mas é importante fazer, porque ao mesmo tempo você vai aprendendo os verbos, né? Donc, ces questions, c'est o mesmo exercice, d'accord? Donc, vidéo sur pause, fais l'exercice que tu adores et on se voit à la correction. C'est parti! Voilà, correction de l'exercice 2. Donc, question. C'est le fils à ses parents. Est-ce que je peux sortir? Simplement, eu posso sair? Ok. B, c'est Greg à Mélanie. Est-ce que tu veux venir au cinéma avec moi? C, Greg a un copain. Est-ce que je peux prendre ta voiture? D, Mélanie à Ludo. Est-ce que tu peux prendre ta douche le matin? E, l'étudiant au professeur. Est-ce que je dois lire tout le livre? F, à une invitée. Qu'est-ce que tu veux? Du thé ou du café? Voilà, na lógica das perguntas. D'accord? Donc c'est bon. Ah, eu acho que acabou agora, né? Esse vouloir, pouvoir, devoir. Você pode respirar, tranquilo. Ok? Ok, on va continuer à l'autre exercice. On continue. Et c'est un exercice de oral, mais de phonétique, ok? Donc on va écouter un document audio, você vai escutar documento áudio que vai falar todas essas frases da A até a F e você vai distinguir. Olha, escuta bem que eu vou te falar o que você vai distinguir. Distinguir e depois você vai ticar, cocher, c'est ticar, né? Você vai distinguir na primeira coluna o E, a segunda coluna, E. Aí, sacanagem. E. Eu vou te mostrar. Primeira coluna. E. Deuxième colonne. E. É terrível. É sacanagem.
Porque realmente, essas aqui são as dificuldades da fonética, dos sons, que é tudo nasal, ok? Mas vamos fazer o exercício. Concentra, você tenta fazer, entendeu? Não deu certo? Não deu, tudo bem, a gente corrige depois. Aí na correção você vai aprender e você vai repetir comigo todos esses sons, ok? Cuidado que às vezes pode ser que na mesma frase tem os dois sons. Donc, vidéo sur pause, concentration, vidéo sur pause, non. Concentration et document audio. Attention, dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 4, leçon 2, exercice 1. Distinguer E et E. Cocher. A. Il veut faire du tennis. B. Mais il ne peut pas. C. Ils veulent jouer. D. Mais ils ne peuvent pas. E. Elle veut dîner. F. Il veut déjeuner. Voilà, correction de l'exercice 1. Donc, A, écoute bien. Il veut faire du tennis. Répète comigo, vai repetir todas as frases. Il veut faire du tennis. Il veut faire du tennis. Répète. Veut. D'accord? B. Mais est igual. Mais il ne peut pas. Répète. Il ne peut pas. Peut. Mais il ne peut pas. C. Aí é diferente. Ils veulent. Você vai falar, não, professor, não tá diferente. É igualzinho. Não, não é igual. Okay. Escute. Ils veulent. Ils veulent jouer. Répète. Ils veulent jouer. Répète. Veulent. Ok? O outro era C'est terrible. Eu te entendo. Te entendo. D. Mais ils ne peuvent pas. É o mesmo que eu sei. Vai, répète. Mais ils ne peuvent pas. Peuvent. Mais ils ne peuvent pas. Il veut dîner. Aí é o mesmo que o A e o B. E elle veut, pardon. Répète. Elle veut dîner. Elle veut dîner. Veut. F. Il veut déjeuner. Aí tem os dois. Il veut déjeuner. Déjeuner. Répète. Il veut déjeuner. D'accord? Difícil? Mas isso é muito importante. Eu repito sempre. É muito importante. A gente não vai trabalhar esse som durante 3 horas seguidas. Senão você vai pirar, você vai me jogar batata, seu sapato na cara. Não dá. Mas você tem que fazer a 5, 10 minutos esse tipo de exercício. Porque isso é fundamental depois, né? D'accord? Donc c'est bon? Você gostou? Você acha que você quer um pouquinho mais? então vamos lá. Donc on continue avec un même exercice, mais des autres sons, com o mesmo exercício, mas são sons diferentes. Esse é mais fácil. Você vai ver que é isso. Você pode relaxar agora, tá mais tranquilo. O S2Z é mais tranquilo. Vou te mostrar. Então, primeira coluna é o S. Então, o som que você vai distinguir é o S. S. Em português é a mesma coisa. E o segundo som, que é a segunda coluna, é o Z. Z. Então, é a primeira coluna S, 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 S. De la deuxième colonne, Z, Z, Z.
Z, Z, Z. D'accord? Donc ça, c'est tranquille, hein? Ah, attention, concentration, document audio dans 3, 2, 1, partir. Correction de l'exercice 2. Donc, c'est bon, c'était facile. Donc, A, nous écoutons la musique. Z, Z, 2 Z. Nous écoutons, porque tem as ligações também, né? Nous écoutons la musique. Não tem um S nessa frase. Então, tem 2 Z. B, elle répète la leçon. Aí é um S. Elle répète la leçon. Aí répète comigo. Elle répète la leçon. C, il passe les examens. Aí, attention, tem o il, o S, le S de passe. E a ligação de les examens, tem 2 Z. Les examens. Ok? Vai, répète. Il passe les examens. Il passe les examens. D. Il regarde la télévision. Tem só Z. Z. Répète. Il regarde la télévision. C'est fácil. E. Nous écrivons des chansons. Estou exagerando, mas nous écrivons des chansons. Aí tem os écrivons, nous écrivons, que é a ligação do nous com écrivons, e chanson, ok? Répète, nous écrivons des chansons. F, elle lit la consigne de l'exercice. Aí tem muito aqui, olha. Elle lit la consigne, le S de signe, consigne de l'ex, le Z de l'exercice. Tem 2 na mesma palavra. Então, répète. Elle lit la consigne de l'exercice. Répète. Elle lit la consigne de l'exercice. Ça va? Muito bom você pronunciar assim essas frases. Vai te ajudar. Hein? D'accord? C'est bon? T'es fatigué? Cansou? Chega, hein? Donc voilà, on a terminé la séquence des sons, hein? E você viu que esses exercícios são muito bons para você, para sua pronúncia, para seu ouvido, esses últimos aqui de fonética, né? Então vai ser sempre assim, mas você já sabe que você fez desde o início todos os exercícios que eu sei. Voilà, donc c'est fini la leçon 2 de l'unité 4. Como que foi? Foi fácil, foi difícil? Muitos exercícios, né? Mas assim que é bom mesmo. Parabéns, félicitations. Parabéns por estar aqui, né? Comigo, me aguentando até o final do semestre. Não me molha, não. Je te retrouve à la leçon 3 de l'unité 4. Cette semaine ou la semaine prochaine, hein? Eu te encontro na lição 3 essa semana ou a outra semana, dependendo do dia de aula. Merci beaucoup pour l'attention. À la prochaine. Salut!